o meu campo energético que eu gero através da minha forma de pensar, sentir, me posicionar. Este campo energético, ele tem uma afinidade com outras pessoas com o mesmo campo energético. Por isso os problemas que eu tenho, eles vão se repetindo. Quando eu me faço de vítima, eu me afinizo, me sintonizo, é uma frequência, gente. Eu me sintonizo com campos energéticos parecidos com o de vítima. E então eu vou trazer mais situações para eu me sentir vítima. Se as coisas estão acontecendo com você da forma que estão, você está provocando isso, sim. Você está provocando isso de alguma maneira, através do seu sentir, através do seu pensar, através do seu falar. Eu me coloco numa situação, por quê? O meu inconsciente encontra bons motivos para me manter em determinado cenário. Entendeu? Para eu viver determinado cenário, ele está encontrando bons motivos. Então vai pensando aí na sua vida. Quais são os bons motivos que o seu subconsciente está encontrando para te manter nos problemas que você está tendo? Qual a saída? Eu tenho saída? As pessoas, elas entram em desespero quando elas estão mergulhadas dentro de um problema. Então, imagine que você tem um casamento onde você não vive bem com seu marido, onde tem discussões, onde não tem mais amor de nenhuma das duas partes, nem sua para ele, nem dele para você, não existe mais respeito. Se você não tiver autoconhecimento, qual a primeira saída que vai vir? Vou me separar. Só que aí assim, eu conheço pessoas que se separaram e a vida ficou pior. Eu conheço pessoas que se separaram e a vida ficou boa. Mas eu conheço pessoas que se separaram e a vida ficou pior. Porque a pessoa não se planejou para essa separação. Ela não se programou para essa separação. Aí a pessoa pensa assim, dá um problemão aqui, ó. O casamento da pessoa é horrível. Então, uma pessoa desperta, um adulto desperto, com autoconhecimento, que se entende, que sabe fazer as perguntas, que tem inteligência emocional, que consegue, porque quem vem para os meus atendimentos sabe, gente, em último caso, assim, último dos últimos, eu vou ajudar essa pessoa a se separar com dignidade, em último dos casos. Todos os casos de casamento que vieram para mim, eu tentei, todos os meus pacientes sabem disso, são provas disso, até os meus amigos, eu tentei pela reconciliação. Mas não é todo psicólogo que faz isso não, tá, gente? Conheço um monte que fala, por que ela não larga aquele cara? Por que ela não larga esse casamento? Conheço um monte. E aí, todas as pessoas que vêm para mim, vêm com problema de traição, vêm com qualquer coisa desse tipo, eu tento pela reconciliação, sempre. Eu tento pela reconciliação porque eu sei o quanto isso vai doer, eu sei o quanto isso vai custar para uma família, eu sei o quanto que isso vai doer para uma família e não só para o casal. Mas existem limites, tem situações que tem limites, por exemplo, uma situação onde não existe amor, mas de nenhuma das duas partes. Quando tem uma situação, um casamento onde você tem o amor não existe. A pessoa que mandou essa frase para mim, ela comentou lá que ela tomou essa decisão há 5 anos atrás e foi a melhor solução da vida dela. Você entendeu? E o que acontece? Tem gente que não acha, tem gente que mesmo achando que não tem amor, e às vezes, gente, não tem amor, e o pior, tem guerra, tem briga, um inferno. Quem é que quer viver um inferno? Então aí uma pessoa pegou e falou pra mim assim, mas se a gente pensar nisso, os casamentos já estão ruins, aí vão acabar. Eu falei assim, cada situação é uma situação, cada caso é um caso, a gente não pode julgar. Mas tem que ficar junto. É a sua representação interna. Ninguém tem que nada. Quem conhece meus conteúdos, olha, gente, apesar de fazer de tudo para um casal não se separar, apesar de fazer de tudo para um casal ficar junto, porque eu vou fazer 30 anos de casada, gente, eu sei o que é um casamento de muitos anos, não é fácil. Eu posso dizer, eu não tenho 7 anos de casada, eu não tenho 10 anos de casada, eu não tenho 5 anos de casada, eu vou fazer 30 anos, eu já passei muita coisa, então eu posso dizer o que funciona e o que não funciona.
Eu posso dizer, agora, sinceramente, se eu vivesse num casamento onde o amor não existe mais de nenhuma das duas partes, e ainda fosse uma guerra, e ainda não tivesse benefício nenhum, sinceramente eu levantaria dessa mesa. Não faz mais sentido. Agora, é a representação interna de cada um. As pessoas precisam parar de falar para os outros o que elas pensam. Quando um casal vem para mim, eu tento ao máximo todas as possibilidades para esse casal ficar junto. Primeira pergunta que eu faço para eles. Primeira pergunta. Você quer ficar com ela? Ai, doutora, quero sim. Olho para ela. Você quer ficar com ele? Ai, quero sim. Pronto. Não preciso mais de nada. Você ama essa pessoa? Não amo, mas vale a pena reconquistar esse amor. Beleza. Tamo junto, vou te ajudar. Você ama essa pessoa? Pergunto pra ele. Vale a pena? Você ama? Não amo mais, mas ela é a mulher da minha vida e tem tudo de bom. Eu quero resgatar esse amor. Beleza, é tudo que a Ivânia precisa, de um desafio. Ajudo a resgatar o amor e tem como fazer isso. Agora, quando eu chego pro casal e pergunto, você quer ficar com ela? Ai, não quero, não gosto mais, tô apaixonado por outro. Gente do céu, uma pessoa que tá apaixonada por outro não tem jeito. Não tem jeito, gente. Aí você chega pra ele e fala, você quer ficar com ele? Ah, então, eu não tenho saída. Agora volta no tema da minha live. Eu não tenho saída, porque se eu não ficar com ele, o que vai acontecer? Olha só, a tal da saída. Quais são as razões que faz com que você não entre por aquela porta? Não passe por aquela porta? Primeiro, medo. Meu Deus, se eu for passar por aquela porta, o que vai ser de mim? O que vão pensar de mim? O que a sociedade vai pensar de mim? Só que quem tá sangrando não é a sociedade. Quem tá sangrando é você. Quem tá quebrada por dentro, pedacinho por pedacinho, é você. Porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A sociedade, seja da igreja, da cultura, do esporte, da política, seja da família, da onde for, não importa. Enquanto as pessoas, elas deixarem de tomar decisões por causa de externos, aí a gente vai ver a saúde mental debilitada, porque é assim que tá ficando as pessoas, medo, insegurança e ansiedade. Se eu passar por aquela porta, o que será de mim? Então, você concorda que tem uma saída? Então, a declaração que você precisa fazer para você não é não tenho saída. A declaração é a seguinte: existe uma saída. Sim, existe uma saída. Você precisa agora desconstruir a ideia de que não tem saída. Existe uma saída e eu tenho que reconhecer que sempre vai existir uma saída na minha vida. Então, quando você tem ali um contexto e você olha para uma situação e você fala não tenho saída, você não quer olhar para o que aquela saída vai implicar na tua vida. Por exemplo, gente, vamos pensar uma pessoa que está num trabalho, eu estou nesse trabalho, mas eu estou nesse trabalho ruim, onde eu sou escravizada, o chefe humilha, você não recebe o salário que você merece, ou um monte de coisa. Eu estou nesse salário, mas pelo menos eu tenho o pagamento no dia 5 e tenho o que comer. Então, você concorda que por trás dessa declaração existe uma saída? Existe uma saída, eu posso sair desse emprego. Só que, quando chegar lá no dia 5, eu não vou ter o salário de miséria, que pelo menos dá para comprar comida e dá para pagar as contas. Tem que começar a falar a frase de forma diferente, gente. Tem que começar a falar de uma forma diferente, a declarar de uma forma diferente. Sabe por que as pessoas não declaram dessa forma? Porque elas se isentam da responsabilidade de ter que tomar uma decisão. E outra, quando você tem uma situação onde você sabe que existe uma saída e você não toma essa saída, essa decisão, você não passa por aquela porta, é como se você dissesse assim: como que eu vou me encarar se eu tô reclamando desse casamento há anos e não tomo uma atitude e a porta de saída tá ali, só que eu não quero olhar para ela, porque com que cara que eu vou ficar
Se eu disser que tem uma saída, você tem sim uma saída sempre, sempre. Mas aquela saída não é viável. Fale diferente, seja honesta. Existe uma saída. Então, digamos que eu quero me matar, porque eu tô com um monte de problema e não consigo resolver. Não tenho saída, vou me matar. Não. Tenho uma saída, mas a saída que eu tenho não é viável. Não quero aquela saída. Você já parou para pensar? De todos os problemas que você tem quando você disse, não tenho saída, eu fico nessa merda de vida, essa relação, porque não tenho saída? Tem. Só que não é viável. Um carão, né? Carão, você fala isso, né? É exatamente isso que as pessoas fazem, elas ignoram a saída. Porque senão, você vai ter que encarar. É como se você dissesse assim, aqui tá horrível, tá péssimo. Mas pelo menos eu tenho isso. Então reconheça, criatura, reconheça. Você conseguiu ter coragem para passar pela porta da saída. Não é toda mulher que tem essa coragem, e não é todo homem, que também tem homem, gente. Tem homem que vive em situações ruins dentro de relacionamentos, muito ruins. E por questões familiares, por questões de trabalho, às vezes trabalha junto com a mulher, às vezes a família tem negócios juntos, e o homem vive num relacionamento também muito ruim com uma parceira que não tem nada a ver com ele, com uma parceira que, sabe assim, o sol e a lua, nada a ver. E aí o que acontece? E aí esse homem, ele abaixa a cabeça, porque o que será que o meu pai vai pensar de mim? É que as pessoas falam para elas que quer, mas elas não querem. Elas falam que quer ficar junto por causa do que vão dizer. O que será que vão dizer? E então, a gente vive num mar, um mar de pessoas infelizes. Um mar de pessoas vivendo juntas infelizes. E não adianta as pessoas falarem, mas tem que ficar, não tem que nada, gente. Desculpa, eu não acho que tem que nada. Se alguém tem que alguma coisa, talvez você possa colocar para você que seria interessante você tentar consertar a situação. Porque assim como tem uma saída, uma porta, existe uma saída para o conserto. Como que eu consegui no consultório? Vários casamentos que chegaram para mim com traição. Já teve pau de casal no meu consultório. Pau. Sabe o que é pau? Estão junto. Até hoje. Estão vivendo bem. Conseguiram consertar a situação. Então existe saída? Existe saída. Assumir para a sociedade que você quer, que você não quer mais aquele relacionamento, não quer estar vivendo mais aquilo, é feio. O que será que vão pensar de mim? Que você vai... Gente, e aí o que acontece? Pessoas doentes, sociedade doente, pessoas se matando. O que é mais bonito, gente? O que é mais bonito? Você passar pela porta que está trazendo um sofrimento psíquico para você, passar pela porta, ter coragem de assumir. Não vou ficar nessa situação. Essa situação não é administrável para mim. Seja sincero. Ou você se matar. O que é melhor? As pessoas, quando elas tentam enfiar o dedo na vida do outro e falar, mas tem que ficar junto, porque não pode se separar, porque... Por que você não tá na vida do outro? Você não tá na pele do outro? As pessoas precisam começar a vestir a pele do outro. As pessoas não vestem a pele do outro, por isso elas falam asneiras. Toda pessoa que não teve coragem de sair pela porta que a vida mostrou, a pessoa que diz que o problema dela não tem saída, todas as pessoas que fazem isso estão vivendo uma vida de inferno. Essas pessoas, elas não admitem outras que tomam decisões. Essas pessoas, elas falam mal, elas julgam, elas dizem que essa pessoa não tem Deus. Só que para mim, quem não tem Deus é ela. Porque ela vive um inferno
E quando eu vivo o inferno, o que eu acabei de falar do meu campo energético? Lá embaixo. Frequências negativas, ruins, de vingança, de julgamento, de mentiras, de fofoca, de não perdão, de calúnia, de maldade. Só coisa ruim. O que é melhor? O que é melhor? Eu manter uma vida de aparências e por dentro viver um inferno mental, psíquico por dentro de mim, me rasgando, me sangrando? Ou você ter coragem de dar uns tapinhas assim, tenha coragem, passar pela porta que tem uma saída, só que aquela porta implica em consequências. Não estou dizendo que não tem consequências. Tem. Você tá a fim de encarar? O que é pior? A porta ou a situação que você está vivendo? Tem gente que sabe que a situação que está vivendo é um inferno, mas olha para a porta da saída e acredita que aquela saída é pior. Mas eu vou dizer, a saída não é pior, ela simplesmente não é viável para você neste momento. Porque as pessoas, quando elas dizem não tenho saída, eu já corto todas as possibilidades, o mundo de infinitas possibilidades que eu tanto falo, acabou. Quando eu digo não tenho saída, o seu cérebro, você tem que entender que o seu cérebro, ele entende aquilo como uma verdade absoluta. Eu digo não tenho saída, o que ele faz? Ele fecha todas as conexões neurais de saída. Aí você não tem saída mesmo. E talvez a única saída que passa na cabeça da pessoa é se matar. E é por isso que as pessoas se matam. Tem um casamento. Se você é um adulto desperto, com autoconhecimento, que sabe que existe uma saída, mas ela não é viável, assume pra você. Essa pessoa sabe que tem uma saída. Bom, eu tenho uma saída, então eu posso me separar. Ou eu posso também tentar reconquistar a minha esposa, eu posso tentar arrumar meu casamento, de repente eu posso fazer uma outra lua de mel, eu posso tentar consertar, de repente, olha só, vai dando infinitas possibilidades para uma única situação. Quando a gente faz esse exercício, ele nos tira do vitimismo, ele coloca você num estado de ação. Você age, você pega as rédeas da tua vida e fala, eu tô no comando desse negócio aqui. E aí você começa a trabalhar em cima daquilo que você tem. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, você quer? Você quer todo esse trabalho? E eu vou responder, as pessoas não querem. Elas não querem ter um pingo de trabalho para consertar uma situação. Elas têm um relacionamento horrível, só que elas não querem mover esse copo daqui e pôr aqui se for para beneficiar o parceiro. Então, a porta da saída ali não é viável. Esse mundo de infinitas possibilidades que a Ivânia está propondo aqui, não é viável. O que é viável? Eu ver, enxergar, não tem saída da minha situação. Aí eu fecho, sento e reclamo do meu marido, do meu filho, do ambiente, da minha casa, do meu trabalho, do emprego, do chefe, do país, da crise. Reclamo. Porque aí é um estado confortável. É tão confortável e aí eu declaro para mim, não tenho saída. Porque quando você fala, eu tenho saída para essa situação que eu tô. Quando você fala eu tenho saída, você já tem que parar imediatamente de reclamar. E você não quer parar de reclamar. E o que acontece? Eu sento numa cadeira de vítima. Ai, que gostoso. Eu sento numa cadeira de vítima e levantar dessa cadeira de vítima, que é da mesa que não tem mais amor. Lembra que eu falei lá no meu vídeo? Tem coragem? Tem coragem de levantar da mesa onde não tem mais amor? E pelo contrário, tem guerra, briga, às vezes agressões. Conheci casamentos que um manda o outro para aquele lugar. Gente, tem coisas que passam pela nossa permissão, sabe?
Tem algumas coisas que elas passam elas passam por um campo, pelo campo das permissões. Quando foi que nesse casamento você começou a mandar seu marido para aquele lugar? Ou seu marido começou a mandar você para aquele lugar? Quando foi? Em que momento foi que aconteceu? Gente, tem que tentar buscar a primeira vez que aconteceu isso. Um dia eu tava na casa de uma pessoa e ela falou pro filho, tira o cesto, a roupa do banheiro, tira a toalha do chão, sei lá, uma coisa assim. O menino mandou ela ir cagar. Ah, vai cagar. Eu fiquei olhando assim, fiquei pensando, né? Acho interessante, gente, as pessoas, eu fico pensando, eu vejo uma situação e eu vi maridos também fazerem isso. Eu fico numa situação, eu vejo assim, eu fiquei pensando, bom, meu filho, ele precisava nascer de novo para ele falar um troço desse pra mim, certo? Fiquei pensando, quando foi a primeira vez que esse menino mandou a mãe dele cagar? Fiquei pensando, quando será que foi? Quando começou isso? Em um momento começou. Talvez ele tenha visto o pai mandar ela. Talvez ela tenha mandado o menino ir cagar. Talvez, comecei a pensar. Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Tudo tem um princípio. Quando as coisas acontecem na vida da gente, é interessante a gente começar a pensar, quando foi que isso aconteceu pela primeira vez? Quando foi que eu sentei na cadeira de vítima e deixei as coisas acontecerem? Quando foi que eu permiti que o meu marido me chamasse de vagabunda? Tem uma pessoa que falou pra mim assim, meu marido me chama de tudo quanto é nome feio, de vagabunda, de tudo. Eu fiquei pensando. No namoro ele falava isso também? No namoro, o seu marido mandava você para aquele lugar? Chamava você de vagabunda? Porque, putz, o cara chamou você de vagabunda, você casa com ele? Não é interessante isso, gente? Tirando o marido da Maria da Penha, que era um safado sem vergonha, que ele queria ter a cidadania brasileira, e ele casou com ela, ele é não sei se ele é argentino, paraguaio, eu não sei o que ele é, mas não é do Brasil. Ele casou com ela, e eu gosto muito de ler as histórias, eu gosto muito de perguntar. Eu gosto muito de perguntar para os casais, quando um chega reclamando do outro, eu falo assim, quando você conheceu ela já era assim? Viu? Quando você conheceu ele já era assim? A resposta de todos ele já era. Ou então, no máximo, mais ou menos, tal. Mas eu achava que ele ia mudar sempre. Tirando a Maria da Penha, que o cara era um lorde. Se você ler a história dela, o cara era um lorde de abrir a porta do carro, de levar flores. E ele casou com ela e se transformou no demônio, no capeta em forma de gente. Ele botou ela numa cadeira de roda, ele deu um tiro na coluna dela. Ele jogou ela de uma escada. O cara acabou com a vida dela. Por isso que nós temos a Lei Maria da Penha. Tirando a Maria da Penha, todos os outros casos que eu vi até hoje, quando eu pergunto, a pessoa fala, meu marido assim, assim, assado. Eu pergunto, ele já era assim quando você casou? Meu marido tem vício de pornografia, meu marido não sei o que. Ele já era assim quando você casou? Provavelmente era, porque esse é um vício que vem lá dos 14 anos de idade, né? 13, 14. E atrapalha o casamento, né, gente? Porque eu já tive relato da pessoa na lua de mel, o cara não dá conta lá da relação sexual e ele vai pro banheiro se masturbar, porque não rolava, gente. Então, assim, existem casos que prejudica, sim. E esse moço tinha esse problema. Casou com ela. Então, assim, a mulher se sente um lixo, né? A mulher se sente uma ameba, um zero à esquerda. Pensa. Então, é prejudicial, sim, o cara ficar vendo pornografia em vez de dar carinho pra mulher? Fala sério, né? Muitos casos começam antes, sim. Começa lá na adolescência, assim. A pessoa já traz isso. Mas nesse caso pode ser que ele não se abra e você não sabe. Mas tem caso, por exemplo, o marido tem determinadas atitudes, determinados comportamentos. Teve um caso que o marido gostava de jogar bola.
Cara apaixonado por bola, gente. Mais apaixonado por bola do que pela mulher. E aí, ele continua apaixonado por bola, gente. Você acha que o cara casou, ele desapaixonou da bola? Da onde saiu isso? Que loucura é essa? E a pergunta que eu faço, brilhante, ele já era assim? Já era. Aliás, gente, ele era pior. Ele ia jogar bola todo santo dia. E no casamento, ele estava jogando 2 vezes por semana. Então, assim, ela estava no lucro, né? Então, e aí eu perguntei, mas por que cargas d'água você achou que ele não ia mais gostar de bola depois que você casasse com ele? Né? E a pessoa se sente trocada pela bola. E aquele inferno, aquela briga. Toda vez que o cara vai jogar bola é briga. Briga feia, gente, briga feia. Briga de atirar as coisas, de voar, voa prato, voa copo, voa tudo. Briga louca. Então, percebe que a pessoa, ela vai cavando a própria cova. Ela vai cavando, ela faz na cabeça dela um caminho, ela traça um caminho que não existe, de uma realidade paralela. Parece que ela vive num mundo paralelo, né? Não existe essa realidade que as pessoas traçam na cabeça. Aí ela casa muitas vezes para não ficar sozinha. Quantas pessoas casaram para não ficar sozinha, para não ficar solteira? Para não dizer estou solteira. Quantas pessoas casaram por causa disso? E aí, o marido tem culpa, gente? Esse marido tem culpa? Ele não tem culpa. Ele não tem culpa de nada. Então, quando a pessoa fala, não tenho saída, tem saída sim. Resgate quando tudo começou. Tava dando aqui o exemplo do filho que mandou a mãe cagar, né? Quando ela pediu para ele tirar o cesto de roupa. Quando foi que aquilo começou? Busque. Seu filho não te respeita? Fala uma coisa, você respeita ele? Seu marido não te respeita. Você respeita seu marido? Você deixa ele gritar com você? Você grita com seu marido? Você grita com seu filho? Até fiz um vídeo falando sobre essa questão, gente, da mulher se colocar no papel de mãe do marido. Muita mulher anda fazendo papel de mãe, dando bronca, tratando o marido como filho, sabe? Gente, a gente pega o mamãozinho, corta os pedacinhos do mamãozinho, né? Faz uma ali, bota no potinho, dá na mãozinha pra criancinha. Pra criança. Um dia você quer fazer um agrado pro seu marido, você faz. Todo dia a gente faz pro filho. Filho pequeno. A gente monta a lancheira dele, não é? Monta a lancheira com lanchinho, com suquinho, pro filho. Arruma as roupas dele, bonitinho, pro filho. Por que a mulher tem que fazer isso pro marido? Por que ela tem que ser a mãe desse marido? Ela não é a mãe desse marido. E o homem que casou com uma mulher tentando arrumar uma mãe, tá tudo errado, gente. Essa mulher precisa mostrar pra ele que ela não é mãe dele. Isso aqui, meu filho, eu sou mulher, não sou mãe, não. Você quer tua mãe, você volta pra casa dela. Tem que ser assim, gente. Porque eu não sei quanto que foi essa história de mulher fazer prato de marido. Isso é coisa de mãe. Sabe? É um monte de comportamento que ficou nas cargas, nas costas da mulher moderna, que é de mãe. E essa mulher, ela precisa se atualizando, fazendo os downloads têm que cair. Eu sou mulher, eu não sou mãe, eu sou mulher. E aí eu até falei casos de marido que chama a mulher de mamãe e a mulher que chama o homem de papai. Mamãe tá on, papai tá off, mamãe tá off. E eu olho aquilo e falo, que relação incestuosa é essa? Isso é incesto, né, gente? Porque você dorme com o cara, você chama ele de pai, de papai, o cara dorme com a mulher. Você chama ela de mamãe, mamãe tá on, mamãe tá off. Que merda é essa? Que relação incestuosa é essa? E aí, teve um casal que eu olhei, o casal jovem, eu olhei na dinâmica, né, gente? Num churrasco. Eu e o churrasco, você ficou só olhando a dinâmica. Ah, mãe, não sei o quê. Pai, não sei o quê. E eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Ivânia fica quieta, Ivânia fica quieta. Pensa assim, fica quieta. Ivânia fica quieta, não fala nada. Aí fiquei quieta. Eu consegui me conter. Não são meus amigos, né? Amigo, eu dou na cara, né? Amigo, eu falo, vem cá, meus queridos, vem cá. Eu preciso ter uma conversa com você. Amigo, eu pego e falo,
que é? Que você tá chamando seu marido de pai por quê, minha filha? Agora esse casal aí eu deixei quieto, eu só achei assim aquilo, saí de perto, que eu falei assim, fica quieta, fica quieta. Ele chamando ela de pai, né, de mãe, e ela chamando ele de pai. A coisa mais lindinha do mundo, entendeu? Então a pessoa, ela já caga o negócio, né? Ela já ferra com tudo. Aí começa a dar os problemas no casamento, porque é sistêmico, né? É sistêmico. A família, os problemas da família são sistêmicos. Precisa constelar, faça a constelação familiar, cara. E veja que merda que tá acontecendo aí com esse casamento. Você tem que ficar chamando seu marido de pai. Faça a constelação e veja onde é que tá os nós. Tem nó. As pessoas não querem olhar pro nó, não, né? Imagina, vai sair umas cobras e lagartos. Você acha que as pessoas querem olhar para isso? Não, elas não têm autoconhecimento. Se eu estivesse assistindo essa live, ela poderia pensar assim, eu preciso parar de chamar meu marido de pai. Aí tem que tentar entender por que ela precisa parar isso. Vai fazer, vai constelar. E aí, o que acontece? A pessoa, ela começa a acordar, né? Toma um chacoalhão, começa a acordar. Mas quem é que quer acordar? Conta pra mim. Quem é? As pessoas, elas querem continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que elas têm feito, e daqui a pouco esse casal tá vivendo igual papai e mamãe, igual irmãozinho, igual. E o que vai acontecer? Daqui a pouco vai se separar, gente, porque não vai dar certo. Ele vai arrumar outra, ou ela vai arrumar outro. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Você pode protelar uma situação durante alguns anos, porque você quer fazer o que é certo. Mas faça o que é certo de verdade. Procure ajuda. Existe um monte de psicólogos especializados em casais. Eu não sou especializada. Já peguei um monte de caso. É um parto de girafa. Consegui recuperar vários casamentos. Não faço esse trabalho mais hoje. Não tenho tempo para fazer. Procure um psicólogo especializado em casais, em família. Conserte. As pessoas não querem gastar um centavo para consertar a vida delas. Gasta com cabelo, gasta com carro, troca as rodas do carro toda hora, troca pneu, faz tudo, mas não consegue dar um centavo para consertar a vida. A vida, gente, a vida, porque família é vida. Filho é vida. Não quer. Acha besteira. Vou me expor, psicólogo é coisa de louco. Então tá bom. Coisa de louco. Chamar pai, chamar a mãe a mulher de mãe não é coisa de louco não, né? Sei. Chamar a mulher de mãe, mamãe. Isso é coisa de gente saudável. Então tá. Então tá, não falo mais nada. Tem saída, mas as pessoas não querem enxergar essa saída, porque quando eu enxergo a saída, quando eu declaro que tem uma saída, e a minha cara de tacho, que eu reclamei a vida inteira, que eu não tinha saída, e aí, como é que fica? O que eu faço com a minha cara de tacho? De uma situação que eu reclamei a vida inteira. É exatamente por isso que as pessoas não querem enxergar uma porta aberta. Elas preferem reclamar da situação que elas estão. Tá no emprego ruim? Tem uma porta aberta para você procurar outro. Tá com casamento ruim? O que é que você tá fazendo para consertar? O que é que você tá fazendo para consertar? Nem que você tenha que meter o louco. Existem situações que você precisa tomar decisões para acabar com o sofrimento. Existem situações perturbadoras entre as pessoas e precisam de saída. Então, nem que seja uma atitude brusca que vai te trazer sofrimento, mas que vai resolver para você começar a consertar o seu casamento, para você começar a consertar a sua situação. Tem mulheres que são traídas e elas sabem que são. Elas sabem que são traídas, mas elas ficam na situação, elas ficam se fingindo, né? Elas fazem a egípcia, né? Por causa dos ganhos secundários que tá tendo essa relação. Gente do céu! Então, existem algumas situações que precisam de um choque elétrico, sabe? E a questão é que a pessoa quer consertar o outro, na verdade, o conserto tem que ser feito em si mesma. É uma mulher desperta, né, diva? Dói. Exige coragem, dói, mas o adulto desperto, ele olha para dentro
O adulto desperto olha para dentro. O adulto infantil, ele olha para fora. Ele tenta colocar a culpa no outro. Ele tenta consertar o mundo externo. O adulto desperto olha para dentro. Quando ele tem o amor próprio, quem tem amor próprio olha para dentro. Para consertar aqui dentro primeiro, para depois começar a consertar o parceiro ou as outras pessoas. Porque muitas vezes, gente, o parceiro, ele é aquela questão do campo energético, ele tá devolvendo apenas aquilo que você tá reverberando no seu campo energético. E você tá se afinizando com isso, com esse parceiro dessa forma. Já percebeu naquela frase que fala, quando eu mudo, meu mundo muda? É isso. Porque quando eu mudo minha percepção de olhar para esse meu parceiro de uma forma mais amorosa, de uma forma mais benevolente, quando eu volto para o amor, eu sempre como caçador de amor, quando eu volto para esse conceito, você começa a encontrar qualidades incríveis nessa pessoa. E é possível sim resgatar o amor.